Então agora que a gente já sabe como é que funciona o tipo abstrato de dados em linguagem C, a gente vai entrar no primeiro, talvez no mais tranquilo de entender, que é a lista simplesmente cadeada. Então a gente está nessa fase aqui do que a gente vai ver nesse vídeo curso. E aqui tem uma definição de lista, tá? Então a gente já está acostumado com uma série de listas no nosso dia a dia, como uma lista no estoque de uma empresa, lista de dias da semana, lista de compras no supermercado. Então nada mais é do que uma relação de itens finitos que estão contidos dentro de um mesmo tema, né? Normalmente são sequenciais. Então a gente pode, em relação à inserção e remoção de elementos da lista, a gente pode ter esses três tipos. Uma lista convencional, que é o que a gente vai ver hoje, no qual a gente pode inserir os elementos ou remover ele de qualquer lugar. E eu tenho alguns tipos de lista um pouco mais restritos, que a gente vai ver em outras videoaulas futuras, que é a fila e a pilha. Então fila, ela usa a estrutura de tipo chamada FIFO, que é First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair obrigatoriamente. E a pilha que usa a estrutura de tipo LIFO, Last In, First Out, ou seja, eu tenho o último a entrar é o primeiro a sair. Então eu tenho uma pilha de elementos e só mexo no topo. As operações básicas de uma lista são a criação dela, inserção de um elemento, remoção, busca por um determinado elemento dentro da lista, destruição da lista, que seria apagar ela toda, esvaziar ela, e outras informações são funções simples, como obter o tamanho da lista, ver se ela está cheia, se ela está vazia. Então, no caso da inserção, a gente tem três tipos. A gente pode inserir no início da lista, no final, ou no meio, ou seja, entre dois elementos, que eu vou ter que identificar depois de qual elemento que eu quero inserir, ou antes de qual elemento que eu quero inserir, né? A operação de inserção no meio normalmente é utilizada quando a gente tem uma lista ordenada. Não necessariamente, a gente não é obrigado a ter uma lista ordenada, mas a gente vai implementar isso normalmente quando for esse o caso. E no caso da inserção, a gente tem que testar se ela não teve um store, né? A gente vai usar aqui para armazenar. Inicialmente a gente vai criar uma lista estática, e no caso da lista estática a gente tem um tamanho finito, porque a gente usa um vetor, um array para armazenar os elementos. Quando a gente usa a alocação dinâmica para criar uma lista, aí o caso é diferente. Tem a remoção, da mesma forma tem essas três formas de remoção também. No caso da remoção, eu tenho que só verificar se não está vazia, porque eu não posso remover nenhum elemento se a lista já estiver vazia. Então, como eu falei antes, a gente tem um acesso sequencial, no qual eu tenho um array. Eu uso a posição do próprio array para armazenar. Só que eu tenho aquele velho problema, no qual o meu vetor tem um tamanho finito, e eu não posso usar isso, eu tenho que sempre usar a sequência que ele tem. No caso do acesso encadeado, eu estou usando alocação dinâmica de memória, e aí eu posso apontar para onde eu quiser para o próximo elemento, eu não preciso ficar restrito ao acesso sequencial. Então, eu tenho a forma de lista sequencial estática, no qual ali eu tenho representação do que seria o meu vetor, no qual eu tenho um vetor de no máximo max elementos, então eu tenho uma constante max, e eu tenho um inteiro para a quantidade de elementos que eu tenho, nesse caso 3, e tenho um vetor no qual eu estou agora armazenando, tenho chamado dados, que eu estou armazenando o valor 33, 23 na segunda posição e 16 na terceira. Quando é que a gente vai usar uma lista linear estática? Quando tiver uma lista pequena, quando eu for fazer inserção e remoção, na maioria das vezes no final da lista. Quando eu tiver um tamanho máximo bem definido, então eu sei que lá vai ser sempre, sei lá, 20 elementos, e quando a busca é uma operação bem comum. Aí eu vou usar uma lista linear. Aqui tem o nosso código, a gente tem dois arquivos, um arquivo com nosso tipo abstrato de dados de lista sequencial, que é uma biblioteca, .h, e um outro arquivo .c, onde a gente vai implementar todos esses métodos aqui. Nesse caso eu tenho a estrutura do aluno aqui também, eu tenho uma lista de alunos no caso, e eu vou precisar implementar esse tipo abstrato de dados aqui, chamado lista. Então aqui o primeiro eu defini uma constante max, para dizer o máximo de elementos que eu vou ter, então eu vou ter no máximo 100 alunos. Criei a struct aluno, que vai ter a matrícula dele, que é um inteiro, o nome, que é um vetor de caracteres, e as três notas dele, N1, N2 e N3. Criei o tipo abstrato chamado lista, que eu vou implementar lá na nossa lista sequencial, e criei todos os métodos que eu vou fazer, todas aquelas operações, uma para criar a lista, uma para liberar, ou seja, apagar tudo que eu tenho dentro da lista, uma para buscar a lista por posição, por matrícula, inserir no final, no início, remover do final, do início, etc. Verificar se a lista está cheia, qual o tamanho dela.
vocês também não vão notar que a grande maioria das operações que a gente tem que usar a lista, tem que receber ela como parâmetro de entrada, tá? E usando um ponteiro. Então aqui no nosso arquivo lista sequencial.c, eu tenho stdio.h para escrever e ler da tela, escrever na tela e ler do usuário, do teclado. stdlib também preciso usar, e aqui eu estou incluindo o nosso arquivo .h que eu tinha antes. Todos os protótipos aqui já estão inclusos, e aqui eu tenho a definição da lista. Então aqui, o que eu vou ter? Lembrando daquele nosso desenho do slide anterior. Eu tenho um inteiro para saber a quantidade de elementos que eu vou ter, um vetor chamado dados, de tamanho max, no máximo 100 elementos. Cada elemento que eu vou ter lá dentro vai ser uma struct aluno que eu defini antes aqui. Então aqui eu estou criando a função para criar uma lista. Quando a gente criar a lista, a gente vai ter algo nesse sentido. Vou ter uma variável aqui, li, que é um ponteiro para a lista, para aquela struct que a gente definiu antes. Inicialmente, nossa quantidade vai estar com 0 e o nosso vetor vai ter 100 posições, nosso vetor de dados, de alunos. Então aqui eu estou fazendo uma alocação dinâmica. Eu estou fazendo o quê? A função se chama criaLista, ela retorna um ponteiro para a lista e não recebe nada como parâmetro de entrada, porque a gente não precisa. E aqui eu declaro o nosso li, que é um ponteiro para a lista, faço ele receber o que o malloc, aquela função para alocar dinamicamente, vejo qual é a quantidade de bytes que tenho numa struct lista, a partir da função sizeOf, passo isso para o malloc, ele vai me retornar um asterisco para void, um ponteiro para void, e eu faço o cast aqui para a lista. E guardo isso em li. Se deu diferente de null, significa que eu consegui alocar todo esse espaço de memória que ele precisa para a lista, de 100 posições. E aí, se isso acontecer, eu acesso quantidade e faço receber 0. E retorno esse li. Para liberar a lista, destruir, basta eu dar um free, chamar a função free para liberar o espaço de memória reservado para a lista, para o ponteiro para a lista. Para descobrir o tamanho da nossa lista, eu tenho que receber a nossa lista aqui ali. Se for igual a null, já retorno -1, para dizer que eu não tenho nenhum elemento. Se, caso contrário, eu acesso o campo quantidade e retorno esse inteiro para quem chamou. Então aqui eu tenho um exemplo para verificar se a lista está cheia. O que acontece? Eu tenho o nosso vetor de dados, que eu tenho todos os elementos. Cheguei lá no meu max -1, na posição 99, e estou verificando que aqui eu já tenho o valor máximo. Quando eu somar 1 na nossa quantidade, eu vou ter extrapolado. Então o teste que a gente tem que fazer é esse, para verificar. Acesso a nossa quantidade, verifico se já não é igual a max. Se for igual a max, eu já estou com a lista cheia, não posso mais inserir dentro dela. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Se tiver vazia, não foi preenchida a nossa lista, não foi criada, quer dizer, eu vou retornar -1, caso contrário, eu estou retornando aquele teste que eu falei antes. Se a minha quantidade de elementos já extrapolou o número máximo. Aqui eu estou testando se a lista está vazia, então basicamente eu só estou testando se a lista existe e se a quantidade de elementos é igual a 0. Aí se isso acontecer é porque a nossa lista está vazia. Então ao inserir o elemento no início da lista, a gente tem que deslocar os elementos à direita. Aqui, inicialmente, eu vou inserir no início, né? Essa função é para inserir no início. Eu vou receber um aluno aqui que eu chamei de A1. E se for vazia, se ela não criei, quer dizer, a lista retorna 0. Caso contrário, se for a lista estiver cheia, também vou retornar 0. Aqui a gente podia chamar aquela função, tá? Que a gente criou antes para verificar se a lista está cheia. E aqui eu estou fazendo esse for para quê? Para deslocar todos os elementos que eu tenho uma posição para a direita. Ou seja, eu tinha que inserir o elemento aqui, o 12 aqui. Então eu tenho que passar o 33 para a direita, o 23 para a direita, o 16 para a direita, para ter aquela posição vaga na posição 0 para colocar o elemento. Então, usando a alocação estática, é um negócio muito trabalhoso, vocês estão vendo, né? Então eu tenho que sempre fazer esse for aqui para percorrer até o final, do final até o início, sempre puxando o cara que está aqui, esse cara que está aqui para cá, o 23 para cá, o 33 para cá. Depois, quando eu terminei de fazer todo esse deslocamento, eu pego o elemento que me passaram, esse aluno novo, jogo na posição 0, somo 1 na minha quantidade, que estava com 3, passo a ser 4, e retorno 1 para dizer que é verdadeiro, conseguimos inserir. Aqui para inserir um elemento no final, então a ideia é basicamente a mesma, só a única diferença é que eu não preciso fazer aquele deslocamento todo, e eu posso acessar diretamente ali na linha 6 a posição que eu tenho de quantidade para inserir um novo elemento. E aí no final eu somo 1 na quantidade e passo de 3 para 4 elementos no exemplo. Para inserir um elemento de forma ordenada, a gente tem que encontrar a posição certa dele, tá? Eu tenho a minha lista, tenho o aluno que eu preciso inserir, fiz os testes iniciais para verificar se eu posso percorrer a lista, e aqui eu estou verificando. Enquanto eu não chegar
no final da minha quantidade de elementos que eu tenho, por isso que eu uso esse contador i. Então isso aqui garante que eu não vou acessar uma posição inválida do vetor. O meu vetor de dados na posição i, a posição atual que eu estou testando, a matrícula dele for menor que a matrícula do aluno que me passaram, isso significa que eu vou achar a posição certa. Então a gente vai ter, né, sempre uma lista ordenada por matrícula aqui. Caso isso aconteça, eu faço todo aquele deslocamento para deixar uma posição vaga na posição que eu tenho que inserir, jogo o aluno novo naquela posição que eu encontrei e somo 1 na quantidade. E tenho a remoção também. Então, no caso da remoção de uma lista sequencial estática, a gente também vai ter que ter um deslocamento de elementos, só que agora para a esquerda, né, quando a gente remover um elemento. A remoção do fim é mais simples. Basicamente, a única coisa que eu tenho que fazer é diminuir 1 na quantidade de elementos nesse campo. Agora, quando eu for remover um determinado elemento, a primeira coisa que eu tenho que fazer, depois de ver se a lista não está vazia e se ela foi criada, é achar essa matrícula. Então a gente está pesquisando ali, procurando até encontrar a matrícula. Se eu cheguei no final da minha lista, que é o que está na linha 9, e não encontrei, a quantidade, meu contador já chegou no final, aí já percorri todos os elementos, eu retorno 0, não encontrei o elemento. Caso contrário, eu faço todo aquele deslocamento, uma posição para a esquerda, e diminuo a quantidade de elementos total. Posso procurar um elemento por posição, que é o que está acontecendo aqui. Então, eu, além de receber o aluno, eu também recebo uma posição. Então, ali naquele aluno, por isso que eu estou recebendo um ponteiro para aluno, porque aí eu vou retornar por referência o que eu tenho na posição que eu encontrei. E aqui eu estou buscando um elemento por conteúdo. Então, a única diferença que eu vou fazer é basicamente aquele mesma busca que eu estou usando para remoção, né? Eu até poderia reutilizar esse código aqui lá. O que vocês acham, então, que faz esse código aqui? O nome está bem simples, né? O nome já dá um indício bem forte, mas o que está acontecendo aqui? Diz que um método não retorna nada, e void, se chama amostra-lista e recebe um ponteiro para a lista. Aqui eu estou testando se a lista está vazia. Se ela estiver vazia, eu só vou escrever isso na tela. Então eu estou criando aqui uma representação gráfica da minha lista, dos elementos que eu tenho. Caso contrário, esse I maiúsculo indica para mim o início de lista, tá? Eu vou colocar uma seta entre cada elemento que eu tenho da lista. Então, inicialmente eu tenho o I, que é só para indicar o início, a seta, e aqui eu estou fazendo um for para percorrer de 0 até o tamanho da minha lista, que é aquela quantidade de elementos que eu tenho. E aqui eu estou mostrando o conteúdo do nome do aluno, que está na posição I, e a matrícula desse aluno que está na posição I. Somo 1, vou para o próximo. Quando eu chegar no final, ponho barra para indicar que terminou minha lista. Então aqui eu estou mostrando a minha lista. E aqui um código para testar, para mostrar o que a gente pode fazer com a lista, né? Então não adianta nada a gente ter toda aqueles códigos que eu criei antes para representar uma lista, eu não vou usar ela de fato. Então na linha 174, eu criei a minha lista vazia. Depois da 175 até 181 eu criei um aluno, preenchi a matrícula dele, o nome, que é o Jorge, as 3 notas que ele tirou, 10, 8 e 6. Inseri esse aluno Jorge no início e mostrei minha lista. É isso que vai acontecer embaixo. Vai mostrar o Jorge, só ele, como único elemento. E ele está com a matrícula 569. Depois, na linha 184 até 188, eu modifiquei a matrícula para 123, modifiquei o nome para Maria, para não ter que criar uma outra variável aluno, né? Eu estou reutilizando a variável aqui, mas quando eu estou alterando aqui, eu não estou modificando na lista ainda. Então, quando eu chamo inserir lista final na linha 189, eu insiro a Maria agora e depois eu mostro de novo a lista para ver, e a gente pode ver que o Jorge está antes da Maria porque eu usei o insere lista final. Estou mostrando a lista novamente. Depois, do 191 até a 195, crio o Joe com a matrícula 215 e peço para inserir ordenadamente. Então, a função insere lista ordenada vai procurar até encontrar a posição que ele deveria estar. Nesse caso aqui, ele vai achar que o Joe deveria estar antes do Jorge. Depois eu removo a minha lista no final, que vai apagar a Maria. Removo a minha lista do início, que vai apagar o Joe, vai ficar só o Jorge. E depois removo da lista o que está a matrícula 569. Então ali ele já vai procurar, achou o Jorge, removeu, e aí eu estou com a minha lista vazia, posso mostrar ela. Então a gente estava fazendo até agora a lista estática, agora a gente vai fazer a lista mais legal, que é a lista dinâmica. Eu me apaixonei com programação quando eu entendi lista dinâmica encadeada, simplesmente encadeada.
A gente chama de simplesmente cadeado porque a gente tem só um ponteiro, ó. Sempre que o importante vocês entenderem aqui é que cada elemento que eu tenho, cada nodo que eu tenho dentro da lista, vai ser composto por duas informações. O dado, a informação que ele armazena, e que pode ser uma struct, pode ser uma inteira, pode ser um nome, pode ser o que eu quiser. E a informação que é o prox ali, que é um ponteiro para o próximo elemento. Tem sempre essas duas informações, que é representado por aquele retângulo ali embaixo. Ó. Então, primeiro, eu tenho que ter um ponteiro para o início, para eu saber onde é que começa a minha lista. Se eu perder essa referência, eu não consigo percorrer a lista, e ele vai ficar reservado o espaço de memória. Caso contrário, a partir do meu início, desse ponteiro, eu consigo acessar o primeiro elemento da lista. A partir desse primeiro elemento, eu acesso o próximo, e assim sucessivamente, até que eu encontro um elemento que o próximo elemento dele é null. Isso significa que ele é o último. Então aqui eu tinha uma declaração de uma lista sequencial estática. A dinâmica inicialmente vai ser igual à declaração, né? Então, só que a diferença é que eu vou ter um ponteiro para um ponteiro na prática. E antes eu tinha só um ponteiro para um elemento estático. Vai ser parecido até, né? Aqui eu tenho a estrutura do aluno é igual. Tenho todos os meus métodos que eu tinha antes, para inserção, remoção, criação, testes. E aqui eu tenho um struct, só que em vez de ser para lista, eu estou criando uma struct para elemento, para o nosso nodo, para aquele cara que vai armazenar dentro dele as duas informações. Então, o que são essas duas informações? Ó? Uma é o aluno, eu tenho uma informação, um aluno ali em dados, não vou ter vetor nenhum aqui, e tem um ponteiro para um outro elemento desses, que vai ter o seu aluno e um ponteiro para um outro elemento, e assim sucessivamente. Então aqui, para criar uma lista, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma lock, que nem eu fazia antes, só que antes eu fazia já para uma posição certa, né, um número certo de elementos, e o que eu vou ter na prática é aquilo ali, um ponteiro que inicialmente aponta para null. E aqui você tem que sempre lembrar, tá? Eu estou primeiro vendo se eu não estou com uma lista vazia, caso contrário, eu vou ter sempre um ponteiro para elemento, e que seria o nosso contador lá, o nosso contador inteiro i, se fosse uma lista estática, mas aqui eu não tenho vetor nenhum, então eu tenho que sempre pegar a próxima referência da lista. Então aqui eu vejo, primeiro, não cheguei no final, se eu não cheguei, guardo essa referência numa variável, vou para o próximo elemento dela, não posso esquecer esse parênteses aqui, para representar o próprio elemento, vou para o próximo elemento, atualizo uma referência e apago para onde eu estava apontando antes. Então isso vai fazer com que eu libere cada elemento que eu tenho na lista e no final libere a minha última referência. É isso que está sendo representado aqui, ó, na figura. Tenho minha lista inicial, pego o meu início, vou para o próximo, salvo isso aqui em no, dou um free nele, vou para o próximo, dou um free no no, fico com a minha lista vazia. Para o tamanho da lista, diferentemente do que a gente tinha na lista estática, eu não tenho um inteiro que vai ter uma quantidade de elementos, né? Então eu vou ter que ter um contador aqui, que eu inicializei na linha 4, e cada vez que eu percorro o meu elemento ali, no while, eu somo um nele, no final da história eu vou ter o contador. Aqui eu estou testando se a minha lista está vazia ou não, então é bem fácil de testar, ou se ela não foi criada, ou se ela está vazia, que é o que está no teste na linha 4, eu vou retornar 1, caso contrário eu retorno 0. Posso inserir um elemento no início da lista, que a gente fazia antes. Vou destacar aqui, ó, que a gente precisa, na linha 5, ó, toda vez que for criar um elemento novo, eu preciso fazer uma lock para reservar um espaço de memória para a quantidade de bytes que precisa ter um elemento, que dentro dele eu vou ter todos os bytes para representar um aluno, mais uma quantidade de bytes para ter um ponteiro para um próximo elemento. E aqui eu verifico se eu conseguir alocar esse espaço de memória. Se eu conseguir, ele vai passar por aqui, vai pular o if, vai preencher o aluno em dados e vai dizer que o próximo elemento desse cara é a própria lista, porque eu estou inserindo no início. Então o que acontece é isso, tenho minha lista aqui inicial, de exemplo, quero criar o aluno que tem a matrícula 12, pego, crio ele, faço uma lock, reservo o espaço de memória, faço ele apontar para o início e altero o início para ele próprio. Isso vai fazer com que eu insira no início da minha lista. Já para inserir um elemento no final da lista, eu vou ter que percorrer a minha lista toda até encontrar o último elemento. Quando o próximo dele for diferente de null, enquanto for o próximo diferente de null, vocês vão ver que a gente vai precisar daquela variável auxiliar ali, ó, que a gente está usando na linha 13 e linha 18. E basicamente é isso. Depois eu vou fazer uma lock, vou fazer inserção, tem que fazer com que o próximo aponte para null,
desse cara novo e que o último anterior aponte para esse cara que eu acabei de criar. Para inserir de uma forma ordenada já é um pouco mais complicado aqui, né? A gente tem a nossa lista inicial, aí eu tenho que fazer um while para percorrer a nossa lista até achar a posição certa da matrícula. Isso a gente até fazia lá. Só que eu tenho que sempre guardar o anterior. Eu tenho que sempre ter essa referência para guardar o anterior e ir para o próximo. Para quando eu chegar no cara certo, eu ter a referência do anterior para poder mexer na minha setinha aqui e apontar para o cara novo. Então, o que a gente está fazendo aqui? Se fosse inserir no início, eu já tenho a posição inicial dele. Mas depois, quando eu quero fazer a inserção após alguém, eu tenho que ter a referência do cara que eu quero inserir novo e a referência do anterior, para poder fazer esse jogo aqui e fazer com que próximo do anterior seja o novo nó que eu tô inserindo, né? Então aqui nós insere lista ordenada. Na linha 5 eu estou criando o elemento vazio, preenchendo a informação com os dados do novo aluno. Aqui eu estou testando só se a lista não está vazia. Se a lista não, já estiver vazia, eu já insiro no início e era isso. Caso contrário, eu tenho que fazer todo aquele jogo. Então eu tenho que fazer o while para encontrar a posição certa, sempre guardando a posição do anterior. Referência do anterior. Tem que usar esse ponteiro aqui para elemento. Depois, eu estou testando se eu preciso fazer a inserção no início. Por que eu faço esse teste aqui? Porque eu tenho a referência do início, então eu tenho que verificar se eu não preciso mexer nele. Caso contrário, é o comum, quer dizer que o próximo elemento do nó que eu acabei de criar é o atual, e o anterior, o próximo do anterior vai ser o nó que eu acabei de criar. Na hora de remover um elemento da lista, a gente vai receber a nossa lista lá, que nem a gente sempre fez, e basicamente eu vou fazer o quê? Eu já só vou testar se a lista não foi criada e não está vazia. E depois eu vou pegar um ponteiro para elemento, eu chamei de nó, fazer com que ele receba a lista e fazer com que a lista ande para o próximo. Como eu já estou no início, já sei que vai acontecer isso, eu dou o free só e era isso. Então só mexi na referência do início da lista para o próximo elemento do atual e dei um free no nó. Na hora de remover um elemento final, eu tenho que chegar no final. Então da linha 7 ali até a linha 11, eu estou percorrendo e achando até o último valor, guardando o anterior, fazendo com que o próximo do anterior seja null e dando um free no nó. Aquele teste ali da linha 13 é só para verificar se ele não é o primeiro elemento. Aí eu tenho que fazer um caso um pouco diferente ali só para indicar o elemento final, que seria aquele último exemplo ali de baixo. E para remover um elemento específico, a gente tem que primeiro buscar qual elemento a gente vai remover, fazer aquele while ali. Aquele nó diferente de null vai garantir que eu não vou acessar um valor nulo na hora que eu estou testando. Não cheguei no final da minha lista. E aí eu estou tentando encontrar a matrícula, sempre armazenando um ponteiro para o anterior e indo para o próximo. Na hora de remover, se eu for remover do início, basta eu modificar a posição, guardar um ponteiro para ele, para o primeiro elemento, alterar a posição que eu tenho para o início, para o próximo e dar um free no nó. Caso contrário, se for no meio ou no final, é a mesma coisa, eu vou fazer o mesmo código. Eu tenho que dizer que o próximo do anterior é o próximo do nó atual, que pode ser null se for o último elemento, ou pode ser um próximo elemento se for o penúltimo, e assim sucessivamente. E no final dou um free nele. Eu posso buscar um elemento por posição, que é basicamente o que a gente fazia ali na remoção antes de remover. Posso buscar por conteúdo, então tanto por posição, que eu tenho que usar um contador, ou pela matrícula aqui, que é o conteúdo que eu estou usando como índice único. E eu sugiro que vocês façam essas 3 tarefas aqui. Então, criem uma função que receba 2 listas. Ali a gente está sempre recebendo uma lista só, né? Que receba 2 listas e retorne uma terceira. Vocês vão ter que criar uma lista dentro da função, no qual vocês vão concatenar as 2 listas que vocês receberam como parâmetro. Então vocês podem fazer para os 2 tipos, ou escolher um tipo, usar a dinâmica. Eu sugiro usar a dinâmica mais... No exercício 2, fazer uma para remover os n primeiros elementos. Então vocês vão ter que receber um inteiro para dizer quantos elementos que é para remover da lista. E vocês vão retornar um 1 ou 0, um 1 ou 0, se foi possível ou não fazer essa remoção. E por fim, vamos fazer uma função para remover os n últimos. Então, da mesma forma que... E lembrando que tanto na 2 quanto na 3 vocês podem reutilizar aquelas funções que a gente já tinha, né, de lista. Ainda sugiro fazer mais alguns exercícios.
Então, modificar o tipo de informação que vocês armazenam na lista, por exemplo, para uma struct produto, que está aqui no exemplo, em vez de ser um aluno. Aí você tem que ver que informações que vocês vão modificar. Por exemplo, o identificador que a gente tinha para aluno era a matrícula, aqui a gente vai ter um código. E por último, ali no exercício 5, fazer uma função que receba a posição de 2 elementos da lista e os troque de lugar. Valeu, até a próxima. Espero que não tenha sido muito complexo aqui. O pessoal tem um pouco de medo de ponteiros, né, de alocação dinâmica, mas quem tiver alguma dúvida é só mandar um e-mail aí.